Olá, estamos começando mais um programa Vale Soluções e hoje vamos falar sobre realidade virtual. É um tema que envolve hoje muita mudança de comportamento na sociedade, não só no mundo, como também no Brasil. O Estado de São Paulo é pioneiro em realidade virtual e o Vale do Paraíba também começa a caminhar nesse sentido. Eu estou recebendo o Rauliston Peterson, que é de uma empresa chamada Binóculos de São Paulo, que trabalha com essa inovação em realidade virtual e veio nos falar um pouquinho sobre esse mercado, sobre como as empresas podem se adequar a ela e também mostrar um pouco do seu trabalho. Satisfação toda aqui, seja bem-vindo, Rauliston. Toda minha. Obrigado, Rogério. Nós somos pioneiros na realidade virtual aqui no Brasil, já trabalhamos há vários anos com essa tecnologia e nós desenvolvemos realidade virtual hoje como uma nova linguagem de comunicação. Na verdade, o termo mais usado é realidade estendida, né, o atual. A realidade virtual ficou para trás já, de obsoleto, né? Porque realidade estendida, ela engloba realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista, que são linguagens diferentes, cada uma tem a sua idiosincrasia, a sua forma de distribuição, e é um novo paradigma, porque agora a gente consegue colocar as pessoas em cenários virtuais, simulando virtualmente qualquer situação. O que é interessante a gente falar um pouco, esse tipo de ferramenta, vou colocar dessa maneira, ela veio para solucionar lacunas, não é isso? Perfeito. Existiam lacunas na sociedade e hoje esse trabalho consegue dar soluções e resoluções para algumas questões. Quais são elas? Isso vem do avanço do poder computacional e de uma nova plataforma computacional que começa a chegar à disposição do mercado, das empresas principalmente, e já chegando às pessoas, né? Então, a evolução da plataforma computacional é o computador passar a enxergar o mundo que ao seu redor, através da visão computacional, a audição computacional, e começar a dar respostas automáticas a partir dessa visão, do que ele consegue extrair de informação, e com isso gerar uma nova informação para te habilitar a você fazer algo ou para te instruir a você fazer algo. Então, a realidade aumentada, ela te ajuda a habilitar você a ter uma informação aumentada dentro da cena, dentro do momento que você está vivendo. A realidade virtual te teletransporta para um outro lugar, que talvez seja muito distante, ou muito caro, ou até inviável, né? A gente costuma usar o exemplo de quem hoje no mundo em vida vai visitar a estação espacial, né? São muito poucas pessoas, né? E temos 7,5 bilhões de pessoas no planeta. Agora, virtualmente, você já pode, em tamanho real, conhecer o que seria estar dentro da estação espacial e vivenciar uma experiência próxima à prática. Lógico que nada substitui a prática. Mas isso você dá um exemplo como se fosse, entre aspas, entretenimento, certo? Numa solução para uma empresa, uma indústria, como que isso se aplicaria? Eu trago um outro conceito. Tá. A realidade virtual ela começou a ser disseminada em entretenimento, games, né? Você teletransportar as pessoas para dentro do cenário. Mas o impacto maior ele está em educação, em informação, em capacitação, em fazer você compreender e entender algo de forma mais perfeita do que qualquer outro método, de qualquer outra linguagem tinha capacidade até o momento. Então, em termos de educação, e aí a gente fala de educação formal, técnica e profissional, você traz uma nova experiência, né? Você fazer com que uma pessoa dentro de uma fábrica, dentro de um ambiente produtivo, ela possa virtualmente entender o funcionamento de uma máquina, de um equipamento, antes de ir para campo de fato, ou seja, num ambiente virtual, você está economizando aí parada de operação de máquina, você está fazendo com que ela tenha um treinamento virtual antes de ir para o processo, e quando ela chegar de fato a ter que executar o processo, ela já vai ter esse treinamento, né, com uma qualidade muito superior ao treinamento expositivo que a gente conhece, fazendo com que você ganhe tempo de capacitação profissional. E aí os resultados são fantásticos. Num conceito antigo, sempre se colocou que uma pessoa mais velha, de mais idade, ela tem dificuldade de aprender ou reaprender. No âmbito da realidade virtual, vamos chamar assim, certo. Ela consegue ter essa assimilação?
A neurociência ela mostra como ocorre o processo cognitivo de aprendizagem no nosso cérebro, né? E 3 fatores precisam ser produzidos para que você realmente retenha conhecimento. Então, o primeiro fator é você ter interesse por aquilo que você está fazendo. Então, se a plataforma, se o meio que está entregando o conhecimento não é interessante, que é a maioria dos casos hoje de treinamento dispositivo, você vai ter um sujeito apático ali, sem interesse no que você está mostrando. E, com isso, a aprendizagem fica prejudicada. O segundo ponto é que esse treinamento, que essa capacitação, que esse conteúdo que você está tendo acesso, ele gere significado para você. Ou seja, isso tem significado, isso vai transformar a forma como eu vou trabalhar, isso vai acelerar o meu aprendizado, enfim, isso tem um significado. E o terceiro ponto é que gere sentimentos e emoções. Ou seja, tudo aquilo que te traz sentimentos e emoções, e esses outros 2 fatores, ele faz com que você retenha na memória o conhecimento. Então, é assim que acontece a aprendizagem, segundo a neurociência. De fato, você consegue agora simular cenários que produzam esses 3 aspectos dentro de um treinamento, né? Primeiro, o interesse, porque você está usando tecnologia, uma ferramenta moderna, e você está usando uma nova linguagem. Então, o interesse é imediato. Eu quero estar no momento presente, eu quero conhecer o que eu tenho de melhor em termos de ferramentas para que eu possa trabalhar o meu desenvolvimento pessoal e profissional. O segundo é significado. Isso vai acelerar a minha aprendizagem, consequentemente, eu vou melhorar a minha condição dentro da empresa e acelerar o meu desenvolvimento profissional. A empresa também se melhora com isso. A empresa também se desenvolve e uma coisa puxa a outra, né? E o fato de gerar sentimentos e emoções, isso é conforme a narrativa, né? Que tipo de sentimento? Um sentimento de uma emoção pode ser de satisfação. Eu consegui cumprir a tarefa, mas eu passei por esse processo para cumprir essa tarefa. Eu atingi um objetivo dentro de uma estrutura gamificada de narrativa que a gente constrói para fazer esse treinamento dentro dessa nova plataforma, dessa linguagem de comunicação. Com essa nova plataforma, qual é o tempo que se leva para a pessoa assimilar? Eu vou deixar você responder isso no próximo bloco, tá bom? Perfeito. Vou chamar um intervalo. Na sequência, nós voltamos com o programa Vale Soluções. Até já. Retornamos com o programa Vale Soluções de hoje. Estamos hoje adentrando no campo da realidade virtual, que está ganhando cada vez mais seguidores e também desenvolvendo plataformas novas de educação e melhoria na indústria, nas empresas em todo o território nacional. Ô, Halliston, nós falávamos sobre o tempo de aprendizagem. Eu perguntava para ti, quanto tempo hoje um funcionário de uma indústria, por exemplo? Vale tem hoje centenas de indústrias. Esse funcionário, em fazendo uma educação, uma reeducação através da técnica da realidade virtual, das ferramentas, ele vai aprender. Perfeito. Nas nossas observações junto a clientes e também estudos da Universidade de Stanford, que é uma das no mundo que estão mais avançadas em análise desse aspecto, você reduz o tempo de aprendizagem até 50%. Né? O tempo para que a pessoa assimile o conteúdo, porque o impacto, né, visual, o fato de você estar lá, a gente costuma usar trazer um filósofo, Confúcio, há 2.500 anos atrás, ele falava que uma imagem vale mais do que 1.000 palavras. Aí um instituto em 2013 nos Estados Unidos, o Forrester Research, ele trouxe que 1 minuto de vídeo equivale a 1,8 milhões de palavras. Agora, em realidade virtual, você dentro da cena, você vivenciando aquilo, essa informação é exponencial. Então, a quantidade de elementos, né, que você tem de informação, só que em termos de símbolos, imagens, e que o cérebro absorve isso mais rapidamente, isso, consequentemente, ele te traz esse resultado de aceleração de aprendizagem. Então, esse é um dos dados, um dos números, você reduz em até 50% o tempo de treinamento. É um tempo extremamente considerável. Exato. Agora, os resultados principais estão depois, né, na capacidade de execução daquela tarefa, né? Você é como um atleta, né? Quando ele está pensando numa prova que ele vai executar, ele fica imaginando qual é a melhor performance que ele vai ter antes de fazer efetivamente a prova, porque ele só tem uma chance para atingir o resultado. Então, ele fica mentalizando. Diferentemente de você ter que fazer a pessoa imaginar esse processo, agora você está fazendo ela experienciar, viver, como se ela estivesse lá em primeira pessoa. Então, isso é como se você realmente, para o teu cérebro, você está fazendo aquilo.
Ele não consegue distinguir uma que é realidade uma aquilo. outra pessoa. Lá Por pode isso, ser real. realidade virtual. Para o cérebro você fez, você esteve lá na frente. E nada substitui a prática. Então, a prática às vezes é muito cara ou é inviável pelas questões de distância, disponibilidade e investimento que você tem que fazer. Então, como que você traz isso para dentro de uma sala de treinamento? Você teletransporta a pessoa que está ali para um outro lugar. E aí você tem não só os ganhos de aprendizagem cognitiva, os resultados que você vai alcançar depois, né, através desse treinamento, como o próprio treinamento em si, ele se torna muito mais efetivo para aquele profissional, porque você, em realidade virtual, você coloca a pessoa de modo individual com foco, concentração e atenção total naquela experiência. Ele não tem desvios de atenção. Ele não está numa sala de treinamento com pares ao seu lado, discutindo, o telefone tocando, isso, aquilo, outro. Você está em imersão, com foco, atenção e concentração. Está pleno ali. Exatamente. É como você, se você trazer uma outra ideia, um livro, né, que é uma outra mídia, e que você consegue ler um livro conversando com alguém, isso é impossível, né? Você não vai conseguir se concentrar no texto, né? E hoje uma aula expositiva, ela traz isso, você está cheio de desvios de atenção, então você não está, de fato, prestando atenção. Você está ali presente fisicamente, mas a tua cabeça não. E aqui, em realidade virtual, como você coloca a pessoa dentro de um cenário, de uma situação que ela ainda não experienciou, não viveu, um lugar diferente, e que ela tem que passar por aquilo, ela mergulha naquilo. E ela mergulha com foco, atenção, concentração. E esse é o melhor resultado depois que a gente pode extrair. Interessante você falou em resultados, né? Me parece que a indústria, de um modo geral, tem tido um resultado fantástico com isso. Você tem alguns números para a gente poder estar falando aqui, não tem? Exato. Assim, retorno econômico, em termos de ROI, né? Você consegue agora diminuir o tempo de capacitação, só aí você já tem um ganho enorme. Um ganho enorme, mas melhor é o desempenho e produtividade, que você aumenta em até 40%. A produtividade desse trabalhador agora que passou por uma experiência, um treinamento em realidade virtual. Então a tua performance lá na ponta vai ser muito mais eficiente e isso se transforma em ganhos reais para o negócio, para a indústria. Para qualquer indústria. E aí a gente está falando em multissetores, porque eu posso fazer um treinamento de operação de um equipamento, um treinamento de supervisão, como algo também comportamental. Eu posso trazer ética para dentro de uma experiência em realidade virtual e avaliar o comportamento desse profissional. Você pode trazer simulações de empatia, você pode ter situações imersivas provocativas, onde você coloca a pessoa dentro de uma situação e agora indaga o que você faria agora nesse cenário. E aí você pode dar escolhas para a pessoa, interativa também, ela pode responder questões. E no momento que ela responde questões, eu estou avaliando também qual é o tempo de resposta que ela deu e qual é a resposta. Então, aí você pode criar árvores de decisões e isso tudo já com a métrica assegurada. Então, eu estou guardando a informação da performance do profissional durante aquela jornada que ele está em realidade virtual, para no final trazer um relatório para a empresa da performance desse profissional. Então, assim, o que eu percebo é que é um caminho que não tem retorno, né? Não, é disso para frente, né? Inexorável. A gente está falando de realidade virtual e aí a gente ainda tem realidade aumentada e realidade mista, né? A realidade aumentada, por exemplo, a Airbus fez um projeto de realidade aumentada onde ela trouxe profissionais de montagem da parte da cabine aviônica, recém-contratados, ou seja, que não eram profissionais experientes, e eles colocaram headsets, óculos de realidade aumentada, e programaram um manual virtualmente para assistir o profissional em tempo real, no momento que ele tivesse. Então, a visão que ele tem é dessa cabine mapeada e exatamente aonde ele tem que colocar a peça, que ferramenta que ele tem que usar, em que momento. E toda a sequência do que ele tem que fazer. O que acontecia antes, mesmo um profissional experiente? É uma missão crítica você trabalhar numa cabine aviônica, numa montagem, porque um erro teu pode significar perda de vida de milhares, de centenas de pessoas. Então, esse profissional ele recorria muito ao manual, ele conferia muito e ia fazer. Com essa assistência computacional da realidade aumentada, agora esse profissional sabe o que tem que fazer em tempo real, assistido por computador. Sabem quantas vezes reduziu a produtividade, aumentou a capacidade de produção desse profissional e reduziu o tempo, né, de montagem da cabine? Não é 30%, 40%, foi em 6 vezes.
Então, a gente vai continuar, só te cortar um minutinho que a gente tem que chamar o intervalo. Na sequência a gente volta para concluir isso e vamos também falar um pouquinho desse aparelho aqui. Perfeito. A gente vai para o nosso intervalo final, voltamos já com o programa Vale Soluções. Retornamos com o programa Vale Soluções, nosso bloco final de hoje, falando sobre a realidade virtual. Você estava me explicando, Haliston, sobre alguns fundamentos importantes, como a Airbus, que conseguiu aumentar e diminuir riscos, não é? Exato, exato. Esse é um case muito importante, porque ele é um marco, né, da assistência computacional, dessa capacidade de agora você fundir a ação humana com uma assistência de um computador. Então, a realidade aumentada ela te dá essa capacidade de você ter mais assertividade no que você está fazendo, você diminuir erros, né? Então, assim, eles diminuírem 6 vezes, né? Eles aumentarem 6 vezes a produtividade e eliminaram o erro a zero. Então, isso é impressionante. Porque... E diminui o principal, o risco, né, de uma fatalidade acontecer. Perfeito, perfeito. Então, os ganhos aí em produtividade, em qualidade, né, em otimização do processo são incomensuráveis. Vamos falar um pouco desse produto aqui que a sua empresa Binóculos desenvolveu. O que é? Esse aqui é um headset de realidade virtual. Esse óculos, né, que comumente a gente chama óculos, porque ele assume esse formato, você veste esse headset, ele tem toda a eletrônica embarcada aqui nele já. Então, ele não precisa de um computador para ele funcionar. Né? Então, está tudo integrado aqui. Ele usa hoje um chipset Qualcomm 845, é o mais avançado processador mobile do mundo. A Qualcomm é líder mundial em tecnologias móveis e é o nosso principal parceiro de tecnologia. Hoje, a Binóculos ela é a única startup no mundo de tecnologia de Extended Reality que tem um acordo de cooperação com a Qualcomm para desenvolvimento dessas tecnologias, principalmente para avançar no desenvolvimento desse mercado aqui na América Latina. Esse dispositivo ele é um dos mais avançados do mundo. Ele tem essas câmeras e sensores aqui que te dão o quê? 6 DOF, que a gente chama que são graus de liberdade dentro do cenário de realidade virtual. Então, eu posso construir cenários aqui onde vocês tenham uma mobilidade dentro desse cenário e interação. Então, você pode sair andando por dentro desse cenário e agora interagir com esse cenário virtual, te dando essa mobilidade. Porque quando você trabalha com realidade virtual, a gente tem desde conteúdos de audiovisual, que você mergulha, faz uma imersão dentro daquele processo, né? Que mesmo sendo assim, o mais básico, que é o audiovisual, ainda assim ele tem um formato próprio para ser construído, tem que ser bem construído para poder contar essa história. E esse headset aqui, a gente ainda está na primeira geração dessa tecnologia. Você experimentou ele um pouco ali fora das câmeras. E estava ali num balão, na altura. A sensação, né, de imersão, de que a realidade que você realmente está no alto, né, para o teu cérebro aquilo é real de fato. Então, trazer essa capacidade de comunicação é a grande virtude desse tipo de dispositivo. E o impacto é muito forte, viu, gente? Até a gente vai tentar colocar umas imagens no programa sobre isso, mas o impacto causado é uma coisa fantástica. Sim, né? Sem dúvida, sem dúvida. As pessoas realmente, porque você está substituindo a realidade objetiva ao seu redor, né? Então, você está substituindo a tua visão por uma outra coisa e a tua audição. Você com um fone de ouvido e com um óculos desse, você realmente está imerso naquele universo. É difícil a gente mostrar isso até através da TV, Sim. Porque é uma outra mídia, né? A gente está aqui numa tela, agora a realidade virtual é uma esfera, você está dentro da cena. Então, só experienciando mesmo Seu protagonista. você tem a verdadeira dimensão do que é essa tecnologia. E esse dispositivo, que é um dos mais avançados e já entrega uma experiência fantástica, a gente faz um paralelo aí com o roadmap, o mercado de smartphones, né? Então, a gente ainda está no tijolão.
naquele dispositivo que eram os primeiros telefones celulares. A tendência disso é diminuir, então, chegar em algo como esse óculos, com uma lente, com tudo embarcado. Essa lente, ela vai possibilitar você ter a imersão através da realidade virtual, ficando fosca para que você tenha essa imersão, e translúcida para você também ter realidade aumentada, tudo no mesmo dispositivo. E vai passar a ser o nosso dispositivo de comunicação. Então, assim, o mercado de tecnologia já mostra uma decadência da plataforma que a gente conhece como smartphone. E agora entramos na era dos wearables. Então, esse novo mundo que vai ter banda larga, começa a entrar 5G, quer dizer, é exponencial agora. Quanto tempo você prevê tudo isso? Então, não sou eu que faça essa previsão, é a indústria, né? Hoje as grandes indústrias de tecnologia do mundo, todas as grandes empresas estão brigando pela dianteira desse mercado. Então, em termos de processamento, a Qualcomm, que lidera aí o mercado mobile, aí vem Intel, a AMD, que brigam para ver quem que vai colocar o chipset no melhor headset de realidade virtual aumentada no mundo. Você tem as empresas que desenvolvem produtos, daí Google, Facebook com a Oculus, você tem a própria Microsoft com tecnologias, outras empresas como Magic Leap, trazendo tecnologias disruptivas. Então, isso é só o começo dessa jornada. Agora, isso é uma transformação em toda a indústria, porque quando a gente muda de plataforma, a gente muda a forma de entregar software e experiência de usuário. Eu te pergunto, por exemplo, tem uma declaração de um dos diretores da Ericsson, que ele afirma que até 2022, 90% da população mundial vai estar conectada à internet. Exato. 90% vai estar conectado à internet, e até 2020, o maior consumo de conteúdo na internet é de vídeo. 80% de todos os dados trafegados é vídeo. Então, a linguagem de comunicação dessa era, e principalmente dos jovens, é vídeo. Então, como que você ensina e traz esse jovem para uma nova realidade? O vídeo é o poder. É o caminho. Só que agora um vídeo não só numa janela, numa tela. Agora você está dentro da história. Certo. Você está acaba sendo o protagonista da história. Você está junto ali, fazendo parte dessa história. E aí muda tudo. Pergunta final para encerrarmos o programa de hoje. A sociedade está preparada para tudo isso? A sociedade ela vem acompanhando toda essa evolução tecnológica com entusiasmo e apreensão. Então, sempre que ocorre uma mudança, uma disrupção, e as coisas acontecem muito rapidamente, é difícil para as pessoas assimilarem. Mas o que ocorre é que para quem vive uma transição, é muito mais difícil. Para um adulto, para uma pessoa mais idosa, que viveu outros paradigmas. Agora, quem está chegando, é essa a realidade. Então, ele não conhece outra. Para ele, isso é natural. Essa velocidade, essa forma das coisas acontecerem, para ele, esse é o mundo que ele vive, não viveu um outro. Então, para nós, é mais difícil essa assimilação. Mas nós somos os protagonistas, porque somos nós, dessa geração, que estamos desenvolvendo essas tecnologias e trazendo isso agora para a sociedade. Então, assim, sim, o ser humano está preparado para quê? Para a evolução. E tecnologia, ela tem que ser um suporte à evolução humana. Nunca é tecnologia por tecnologia, tem que ter um propósito por trás. Então, você pode ter um headset desse e colocar a pessoa num processo de realidade virtual que pode ser que não seja um conteúdo saudável para essa pessoa. Agora, você pode fazer o contrário, colocar a educação, trazer cultura, trazer conhecimento, fazer com que ela se desenvolva. Então, é o que você faz. É o que precisamos, né? Exatamente. Infelizmente, nosso tempo está esgotado. Eu quero muito agradecer a participação do Haliston. Esteve conosco hoje aqui falando sobre essa ferramenta importantíssima, e a gente vai tentar inserir algumas imagens para a pessoa de casa acompanhar também o nosso programa a respeito. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Rogério. Obrigado pela audiência e pelas pessoas. Ficamos por aqui. Até o nosso próximo encontro com o programa Vale Soluções. Até lá.